Maria é uma mulher extraordinária, uma brasiliense, uma grande defensora dos direitos das mulheres, das pessoas idosas, das mulheres envelhecerem com dignidade, com autonomia, com protagonismo, com participação social, que eu acho que este é o grande desafio. Maravilha! Já chegamos às 8. Então, aqui agora eu vou fazer só o papel, gente, de apresentadora, porque a estrela da noite é ela, tá bom? É, essa querida que eu tive a honra de conhecer há uns 2 anos ou 3 anos atrás, em Natal, em um congresso de farmacêuticos e Isso, farmacêuticas, a gente falando sobre saúde das mulheres, que é um tema que nos atravessa, né, doutora? Não só sim. enquanto é, caminho de escolha de pesquisa e de atuação, mas também porque somos mulheres, né? Isso, Porque somos exatamente. mulheres e vivemos todos os dias essa dor e delícia de sermos. E aí hoje eu convidei a querida doutora Socorro, uma profissional que eu admiro, uma mulher que eu admiro muito, assim. Eu fico encantada com ela, com a potência de vida que ela traz. Ah, E, é recíproco essa admiração, viu? e para a gente conversar sobre um tema que vem sendo muito. Vem várias mulheres, mas não só mulheres, muitos profissionais de saúde vêm a mim procurando saber sobre menopausa, né? Sobre menopausa, climatério, porque eu percebo, doutora, que assim, a gente ainda precisa desmistificar muito esse período de vida da mulher, do ciclo da mulher, das mulheres, porque ainda há muita desinformação, não só desinformação, mas falta de informação, muito Sim. medo. Eu sempre vejo as mulheres, muitas mulheres assim, principalmente as mulheres da minha família que já estão no climatério, que já estão na menopausa. Minha mãe mesmo já entrou na menopausa no final do ano passado, e aquele terror, sabe? Quando a gente tem elementos, a gente tem estratégias para viver esse momento da vida com muito mais leveza, né? Sem todo esse Sim, sem medo. dúvidas. Sem dúvidas. E eu quero que você comece esse nosso papo falando quem é você na fila do SUS. Eu sempre me apresento assim, ó, gente, quem sou eu na fila do SUS? Então, Ah, apresentar quem é você na fila do SUS, quem é a doutora Socorro, quem é a mulher Socorro, para as pessoas que estão aqui nos assistindo. então, eu sou uma mulher idosa, uma mulher com 63 anos, sou médica, né, já há 30 e quase 35 anos. Antes de ser médica, eu fui enfermeira. A vida toda, a minha formação inicial foi a ginecologia, né, sempre fui muito apaixonada pela saúde da mulher. E eu tive que ressignificar a minha vida profissional, porque nesse ínterim, lá por volta de 2006, surgiu a nutrologia, é Uhum. uma especialidade pela qual eu me apaixonei muito, estudando envelhecimento, né? Porque no meu mestrado e doutorado eu praticamente fui convocada a estudar envelhecimento, né? Virei pesquisadora de envelhecimento feminino, e fui envelhecendo junto com as minhas pacientes, né? Eu acho que nessa história de estudar envelhecimento foi importante para mim, porque eu ressignifiquei o meu processo de envelhecer, né? E me tornei uma ativista assim, ferrenha, rigorosa, chata, em defesa dos direitos das mulheres envelhecentes e idosas. Tanto é que encontrei outras parceiras, outras companheiras desta luta, e nós criamos aí um fórum maravilhoso, né, que é o Fórum de Defesa dos Direitos das Mulheres Envelhecentes e Idosas. E hoje eu sou muito mais uma ativista desses direitos, né, e médica, quando a atividade pública me deixa exercer medicina. Eu sou absolutamente apaixonada pelo que faço. Costumo dizer que se eu nascesse 1000 vezes, eu faria 1000 vezes a mesma coisa e trabalharia com as mulheres. Estou vendo aqui várias amigas, a Edna, que saiu daqui de Natal hoje, chegou em Manaus e já está aqui na live. Obrigada, querida.
A Célia, minha amiga amada, apaixonante, essa mulher lá de São Paulo, né, que faz um trabalho também lindo com mulheres empreendedoras, a Edna também, lá no Amazonas. Então, temos muita gente bacana aqui. Nina Rosa, querida, obrigada. Joseleide Barbalho, minha paciente. Eu fico doidinha de ver vocês, querendo abraçar todo mundo. Que maravilha, que maravilha. Muito obrigada por ter aceitado este convite. Realmente nesses últimos trabalhando com mulheres, eu cheguei a um lugar em que eu não queria só ser uma profissional de saúde, né? Eu entendi que, enquanto sexóloga, enquanto uma mulher que defende, né, o direito das mulheres de viverem uma vida prazerosa em todos os sentidos, ela tinha que ir para além daquele engessamento da universidade. E aí eu Sim, comecei a fazer levar o que eu tinha aprendido da universidade para os grupos terapêuticos de mulheres, né? Comecei a fazer vários grupos terapêuticos com mulheres com o tema de sexualidade. E aí, o que eu esperava, né, quando eu comecei os grupos no ano passado, eu esperava receber mulheres que estavam mais ou menos ali na minha faixa etária, até mesmo por eu ser, pela minha idade, eu pensava que eu ia receber essas mulheres, mas não. Minha grata e honrada surpresa é que começaram a chegar mulheres entre 50, 60, 70 que me ensinaram muito mais sobre assim realmente um novo olhar para a vida, para o prazer, para tudo. E elas me ensinaram muito. E eu falei, gente, é com essas mulheres que eu quero trabalhar, que eu quero me dedicar, porque era como se realmente um renascimento ali. E eu fiquei muito feliz. E aí eu vim trabalhando, estudando sobre menopausa há um tempo, porque eu realmente sinto esse chamado de mostrar para as mulheres, e eu falo isso para as mulheres da minha família: não é o fim de nada, é o começo sim. de muita coisa. Muita coisa, inclusive, sobretudo, de ressignificar a vida. Eu digo para as minhas pacientes exatamente isso, porque como a gente conversava antes, o maior medo delas é exatamente, doutora Nália, essa coisa de começar a perder e de envelhecer, né? Na verdade, né, acho que por toda essa questão social, nós mulheres somos muito exigidas, né? Então, as mulheres, quando chega a transição para a menopausa, o climatério, as primeiras alterações, e quando elas chegam no consultório, elas chegam exatamente dizendo isso: doutora, eu tenho medo de envelhecer, eu tenho medo de perder, eu tenho medo da síndrome do ninho vazio, eu tenho medo de meu corpo despencar. Né? Então, é exatamente esse medo, né, que as mulheres trazem nesse primeiro contato conosco. Não sei se com você é a mesma coisa, né, E nesses não só grupos. isso, né? Você já trouxe, doutora, a primeira pergunta que eu ia fazer, do medo mais comum. E eu acho que não só isso, é o medo também das descobertas que vêm. Chegam muito para mim, as mulheres chegam muito para mim, querendo se redescobrir, inclusive na sua sexualidade. Eu quero saber, eu já vivi uma vida, eu já tive um parceiro, muitas vezes eu me separei, ou me divorciei, ou ele veio a falecer, e eu quero saber o que, que tem mais para mim, porque eu não quero que essa parte morra. Porque Sim, eu não quero que essa parte morra, mas eu também não sei como começar. Eu não tive essa educação, eu não tive essa liberdade. Então é um medo misturado com uma curiosidade, com um desejo, né? E, exato. e aí eu quero perguntar qual é o primeiro alívio que você, nas suas consultas com essas mulheres que chegam preocupadas, curiosas, desejosas, receosas, que se costuma oferecer sem minimizar o processo, né? Porque realmente há uma mudança ali fisiológica importante, mas Uhum. sem assustar.
Isso, então, eu acho que primeiro cada mulher tem a sua transição menopáusica, né? A minha menopausa, a minha transição, o meu climatério é muito individual e particular. Ninguém é igual a ninguém. Por exemplo, a depender, não é, dessa sintomatologia, eu preciso, junto com essa mulher, ir construindo esse reconhecimento dessa mudança, sem medos, não é? Sem pânicos, mas explicando que é necessário, que ela compreenda todas essas mudanças e que isso é um caminho, é um processo. Né? Vai chegar uma hora que tudo vai se aquietar. Não é que a mulher vá se acostumar com o sofrimento, né? Mas a gente, nesse processo, nessa transição, nós precisamos segurar na mão uma da outra e juntas ir encontrando caminhos terapêuticos. Né? Não existe receita pronta e aquilo que funcionou para a vizinha nem sempre vai funcionar para mim. Né? Então, a gente entender que cada mulher tem o seu processo, a sua transição, né? E é muito importante, né, Nádia, essa diferenciação, né? O que é transição menopáusica, climatério, o que é menopausa. A menopausa é uma data, é o dia que você parou de menstruar e quando isso completa 12 meses, então você está verdadeiramente na menopausa. Mas nós não precisamos esperar esta parada, né? Essa parada da menstruação. A gente, inclusive as mulheres que não têm útero, né, que já fizeram esterectomia lá atrás, por patologias ginecológicas e tudo mais, a gente tem hoje como fazer esse acompanhamento e encontrar exatamente esse momento da virada, né, da circulação dos hormônios no sangue. Né? E assim, a gente entender que não é só um hormônio. Né? Daí vem toda a complexidade da mulher, porque nós temos estradiol, que é o mais importante, mas temos progesterona, temos cortisol, tem os hormônios da tireoide, né? Temos toda a progesterona, a testosterona, que também é um hormônio muito importante, inclusive para a libido, para o desejo Uhum. sexual Sim. feminino, né? E assim, a gente tem que ir caminhando com essa mulher e entendendo em que fase ela está. Eu sinto uma ausência muito grande de uma política pública no Sistema Único de Saúde para este enfrentamento. Né? E ainda há um medo generalizado nos meus colegas, né? Inclusive nos meus colegas ginecologistas, de tratar essa mulher, né? De ouvi-la, né? De entender e aquela mulher que pode, que vai se beneficiar com terapia hormonal, nós temos que iniciar nessa janela de oportunidade, que eu costumo chamar de janela dourada, que é exatamente os primeiros 10 anos, né, que permeia a parada definitiva da menstruação. Então, é o momento ideal para a gente iniciar essas intervenções, melhorar o estilo de vida dessa mulher, Sim, perfeito. ensiná-la a comer melhor. Então, assim, é um passo a passo, não pode ser tudo de uma vez, né? Com certeza, perfeito, entendi. Maravilhoso, assim, falar sobre esse termo que você traz, transição menopausal, eu adorei. Eu adorei, porque realmente é um processo de transição que a mulher passa. E, obviamente, tem várias mudanças, várias sensações. E eu queria saber quais são as mudanças mais comuns dessa transição no sentido fisiológico, mental, emocional. O que a mulher ela experimenta durante essa transição menopausal? Então, como eu disse, cada mulher tem a sua transição, ela é muito pessoal e única. Mas, normalmente, né, o primeiro hormônio que começa a se alterar é a progesterona, que é um hormônio que tem uma importância singular para a qualidade do sono, né, para o relaxamento, para o equilíbrio, a estabilização do humor. Então, é aquela mulher que começa a ficar mais irritada, as falhas de memória, né, que os estudos hoje chamam de brain fog, então, aquelas falhas de memória, né, aquela névoa mental que já são os primeiros sinais de que algo está fora de ordem. Né? Então, normalmente, essa progesterona é aquela mulher que acorda de 3 horas da manhã e que já não consegue mais dormir. Né? E ainda está ali menstruando, às vezes já tem uma falhazinha do ciclo, começa a ficar os ciclos mais alargados,
né? Inicialmente uma falha de 7 até 2 meses, que é a transição menopáusica inicial. Quando começa já essa falha, acima de 90 dias, a gente já está na transição final, já se avizinhando à menopausa, que é a parada definitiva da menstruação por um período superior a 12 meses. Então, nós não podemos esperar isso e se acomodando a este sofrimento, né? Porque de verdade é um sofrimento. Começa as queixas, né, no que se refere à esfera da sexualidade, as relações sexuais ficam mais dolorosas, a vagina mais seca, já não lubrifica mais tão bem, né? Além da diminuição do desejo sexual, muitas vezes pelo cansaço, pelo estresse, mas pela qualidade do relacionamento, que isso é muito importante, a gente investigar na primeira consulta a qualidade desse relacionamento, né? Se essa mulher está uma vida assim caótica, um marido muito ausente, uma família, né, cheia de dificuldades, ela não vai ter desejo sexual, né? Aí já é um problema da esfera psíquica, né? Uma mulher multitarefas, com 3 turnos, as profissionais da saúde, por exemplo, né? Nós, profissionais da saúde, que trabalhamos em regime de plantão, enfim. Então, assim, tudo isso é resultado de condições objetivas de vida, que é o conceito mais amplo de saúde. Não dá para a gente colocar hormônio em tudo, mas lógico que vamos pedir todos os exames dessa mulher, e aí vamos ver exatamente qual é aquele hormônio naquele momento que está impactando na vida dessa mulher, né? E aí entrar com medidas pontuais e ajustadas com a paciente. Eu costumo dizer muito para os meus colegas, né, eu sou professora, inclusive sou professora de um curso nacional de nutrologia aplicada à saúde da mulher pela Associação Brasileira de Nutrologia, né, que a gente tem que ganhar tempo escutando essa mulher, né, e junto com ela, porque se não houver compreensão desse processo e adesão, não é, Nádia? A gente sabe que não vai, não tem sustentabilidade a longo prazo as intervenções que a gente, porventura, sugerir, se a mulher não for partícipe daquilo, não for a protagonista desse processo de cuidado, né? De cuidado, desse processo terapêutico que tem que ser pactuado com a mulher. Nem tudo é só hormônio. É, sobretudo, estilo de vida, qualidade de vida e escuta. Perfeito. Perfeito. Eu acho essa fala final aí é o cerne mesmo. Muitas vezes essas mulheres elas chegam não só necessitadas de um medicamento, elas precisam de escuta muitas vezes, de serem ouvidas, do profissional entender aquele contexto que ela está vivendo. Não é só uma transição, uma menopausa, é todo um contexto que ela tá. Uma das coisas que eu falo porque tá mais próximo de mim, o que minha mãe tá vivendo. Minha mãe tá vivendo a síndrome do ninho vazio. Porque eu mudei e minha mãe e minha irmã tá de mudança. Então, minha mãe é viúva, ficou viúva. Então, é aquele momento em que ela tá experimentando uma mudança no corpo, mas ao mesmo tempo uma mudança emocional de ter que lidar também com essa viuvez, com essa saída dos filhos de casa que então é todo um contexto muito além. E às vezes eu vejo que ela vai na ginecologista, ela conta pra mim algumas coisas, eu falo assim, você só foi lá pra conversar, não foi? Você não foi? Mas é mesmo, elas vêm mesmo para ser escutadas, né? É, E, pode dizer. Não, e assim é muito importante que o profissional tenha esse feeling, né, para ouvi-la. Tem até uma pergunta aqui agora que me chamou a atenção, se existe algum questionário que avalia o estado de saúde e de sofrimento da mulher. Nós temos vários questionários que investigam desde a sintomatologia climatérica até, né, sinais de depressão que pode acontecer nesse momento, né, nesta transição aí super ajuntada e piorada, né, pela história da síndrome do ninho vazio, muitas vezes por separações, né? E aí, assim, hoje nós temos, inclusive, eu tenho um sonho
de um dia a gente ter um aplicativo, né? Já existe, inclusive a Sociedade Americana de Menopausa já desenvolveu, acho que lá atrás, já tem 10 anos isso, mas ficou uma coisa muito pequena, assim, e testaram com um grupo pequeno de mulheres e não, isso não socializou. Mas um aplicativo ao alcance da mão aqui, você vai lá, já começa a preencher naquele aplicativo e aí você já vê o score de pontos em que faz aquela mulher se encontra. Eu tenho um sonho de um dia a gente ter isso dentro do Sistema Único de Saúde, que a Perfeito. estratégia de saúde da família já identifica, ó, em tal lugar tem essa mulher que tem essa sintomatologia. O agente de saúde já vai ali, já vê como é que essa mulher está e já agenda uma consulta dela com um especialista. Eu tenho esse sonho, sabe, minha amiga? Espero que com toda essa discussão que tem hoje dentro do Ministério da Saúde, em relação à saúde das mulheres, em relação à inclusão dos especialistas no cenário da estratégia de saúde da família, eu sonho que um dia a gente possa ter isso. Inclusive, tem uma colega aqui, a Paraíba, que desenvolveu um aplicativo para detecção precoce de lesões pré-câncer de mama. Né? E tem, Perfeito. né? E assim, a gente, quanto mais cedo, na verdade, cada dia mais, eu tenho mais convicção, né, Nália, que o foco tem que ser apontado para a prevenção e para a Com promoção. certeza. Quanto Com mais cedo a certeza. gente diagnosticar esses agravos e fizer as intervenções pontuais e corretas, nós vamos estar salvando vidas, salvando pessoas, salvando famílias. Com Né? certeza. E promovendo qualidade de vida. É muito interessante o que você traz sobre esse aplicativo, porque o aplicativo, hoje, a saúde é uma realidade, gente, para todos nós. Nós todos somos afetados pela tecnologia. E eu acho que é ela pode ser utilizada para o bem. Muitas vezes ela está sendo Sim, utilizada para tantas coisas ruins, para disseminação de fake news, de desinformação, de violência. Usar para fazer um aplicativo, eu acho isso interessantíssimo. Eu estou em contato com alguns grupos nos Estados Unidos e eles estão trabalhando muito com isso mesmo, de tentar trazer a tecnologia como uma aliada para poder fornecer promoção de saúde sexual, prevenção e cuidado. E sim. voltando a essa questão da transição menopausal, do momento ali em que a mulher começa a experimentar que é esperado e qual é o sinal que a mulher ela tem que ficar alerta ou tem que ficar sensível para justamente procurar esse atendimento, procurar esse cuidado para começar o quanto antes possível as intervenções necessárias para que ela não sofra tanto nesse processo. A gente não precisa esperar, né, conforme eu disse, a parada definitiva das menstruações, os calorões chegar, não é? Porque os calorões, quando chega, né, aqueles sintomas que as mulheres relatam muito, né, que 89% das mulheres têm calorões, né, e a mulher negra tem muito mais, a mulher negra tem muito mais sintomatologia vasomotor até do que as mulheres brancas, né? Não precisa esperar chegar nisso. Quando começam as primeiras alterações comportamentais, a irritabilidade, as alterações de sono, não é? É a névoa mental, aquela coisa assim, parece que você está fora do ar, aquele cansaço, a falta de disposição para fazer exercício físico, se é aquela mulher que sempre fez, a diminuição da libido. Então, e que isso está gerando sofrimento, né? Tá trazendo desconforto, é a hora de procurar um profissional da saúde, de preferência um médico ou uma enfermeira, se for na atenção básica, para fazer esses encaminhamentos adequadamente. Né? Não precisa esperar a vida parar, né? E aí ficar um caos e sair batendo de porta em porta. Isso é uma das coisas que mais me angustia, minha amiga. É exatamente essa falta de um fluxograma para essa mulher que ela Sim, fica batendo de porta em porta, termina muitas vezes no consultório de um psiquiatra, né, que vai medicá-la
e que vai tirar ali a insônia, mas só que isso é um custo enorme, quando na verdade o que ela precisava era de intervenções no estilo de vida, a melhoria da alimentação, a prática de exercício físico, ser escutada, né? Graças a Deus, as práticas integrativas em saúde existem hoje, há um sistema único, né? A gente sabe que a acupuntura, a meditação melhora muito. Então, a gente Sim, eu costumo dizer que em saúde a gente tem que encontrar o caminho onde a gente precisa cada vez menos de medicamentos, não é? De drogas, perfeito. e que a gente possa, de fato, trazer essa consciência para as pessoas, né? Porque, assim, toda intervenção em saúde tem um custo. Até não fazer tem um custo, né? Porque Isso. a vida tudo tem custo, infelizmente. Perfeito isso que você falou, doutora, porque é o que a gente percebe é que ainda dentro, principalmente falando do Sistema Único de Saúde, que é o nosso sistema universal, e aqui também tem profissionais de saúde que estão assistindo, profissionais de saúde que vão assistir no gravado, que justamente tem essa ainda a gente vê uma dificuldade não só de perceber e de ter esse olhar sensível para para esses primeiros sinais da transição menopausal, mas também essa dificuldade, essa falta enorme que nós temos ainda na ciência, no SUS, no cuidado em saúde, de olhar para as demandas em saúde das mulheres. Exatamente. Temos sim. Apesar de nós sermos a maioria da população, somos nós que mais utilizamos os serviços de saúde, não é? Vivemos mais de 7 a 9 anos mais que os homens, mas ainda há um gap, né, nessa questão da assistência, do cuidado integrado, na perspectiva da gente construir um envelhecimento com mais qualidade, um envelhecimento verdadeiramente saudável, com autonomia, com protagonismo, né, com cuidados, com decisões. E o momento é esse, né? Na Isso. verdade, se faz envelhecimento saudável ao longo da vida. Mas assim, na transição para a menopausa, nesse momento que começam essas alterações, e aí os estudos mostram, estudos de base populacional mostram que na mulher brasileira começa por volta dos 45 anos, mas antes, lá atrás, já começam as primeiras alterações, né? Por volta dos 45 aos 48 anos, esse processo da transição, Sim. mas aos 40 anos já há uma grande mudança nesse perfil hormonal da mulher. Então, assim, a gente tem que ter estratégia, tem que ter políticas de saúde inclusivas, né, que tem um olhar diferenciado para essas mulheres. A minha querida amiga Edna, lá de Manaus, essa mulher maravilhosa, uma grande líder, uma grande voz das mulheres indígenas, das mulheres excluídas, das mulheres da floresta, né, tá pedindo para a gente falar um pouco da sexualidade, né, nas pessoas idosas, né, em especial nas mulheres idosas, né? E aí, assim, eu costumo dizer que era até uma das coisas que a gente tinha combinado de falar em Sim, relação ao desejo sem culpa, né? Quando a sim. mulher chega e diz, olha, meu desejo sumiu, né? O que é que eu vou fazer? Meu marido está me cobrando, ele quer todo que fazer sexo e eu não tenho mais desejo. Então, assim, a gente tem que, primeira coisa, tirar a culpa, né? Eu começo tirando a culpa. Desejo não é um botãozinho que você vai ali e aperta, Não né? é. Ele depende da qualidade do relacionamento, da autoestima, da sua qualidade de vida, dos níveis de estresse, do sono e também dos hormônios, né? Os hormônios são importantes nisso, mas não é falha da mulher. Né? Isso que eu costumo, a gente tem que tirar, porque as mulheres são culpadas de quase tudo, né? Eu acho, e também nesse momento, além de se sentir culpada por não ter o mesmo desejo, ainda também há a curiosidade, por outro lado, há a curiosidade de viver coisas que não viveu antes, ou de descobrir o orgasmo. Muitas mulheres chegaram para mim e falaram bem assim: eu nunca tive orgasmo.
Eu nunca tive orgasmo com Exatamente. meu parceiro. Eu separei, fiquei viúva, mas eu não sei o que é ter um Sabe, nem. orgasmo. Não Eu conhe... amava, eu amava, nós criamos, nós fizemos uma família linda, mas eu não sei o que é desejo e eu tô com curiosidade, porque agora teve uma doutora que chegou pra mim e falou algo que ela falou bem assim: eu já dei a volta no Cabo da Boa Esperança, então agora eu quero viver. Então, assim, eu já passei tudo, eu já criei meus filhos, eu já trabalhei o que eu tinha que trabalhar, eu já aposentei. Eu agora quero viver a vida que eu desejo viver e que em outros momentos não foi possível, porque eu vim de outra geração, de outro momento. E aí ela falou bem assim, eu achei super interessante. Eu já atravessei, eu já fiz a travessia do Cabo da Boa Esperança e agora eu quero viver. Isso mesmo, Eu isso quero mesmo. entender por como sentir prazer. Então vem esse momento também, mas ao mesmo tempo vem aquela baixa de prazer, aquela baixa libido que não sabe se é porque nunca teve ou porque é por causa da menopausa. Vem também as questões pessoais, psicológicas, sociais, porque nós vivemos Religiosas, religiosas. religiosas, porque muitas de nós fomos ensinadas que a gente não devia sentir prazer, que o prazer da mulher é algo sujo, é algo ruim, que nós É tínhamos que ser pecado. submissas porque é Ainda tem muito pecado, isso no né? imaginário das Que pessoas, não né? podíamos nos tocar, que não podíamos, né, conhecer nosso corpo, sentir prazer. E, logicamente, todas essas alterações. Então, é importante que a gente tenha essa conversa aberta e que, de pouco em pouco, a gente mostre que não tem nada errado com essa mulher, né? Que não tem nada Sim. errado com sentir prazer. Pois é, e assim, eu sou ginecologista, né? Sou ginecologista há 30 anos, e quando eu estudei ginecologia, ninguém falava nem clitóris, assim, o clitóris, na verdade, ou clítoris, como queira, tanto faz, Uhum. na verdade, né, o ponto, né, do despertar, né, do orgasmo, a mulher não tem orgasmos vaginais, o Sim, clitóris tem uma importância fundamental. Então ninguém falava nisso, né? Ele veio aparecer nos livros de anatomia já agora no século XX, porque as exatamente. mulheres faziam sexo para procriar, era proibido sentir prazer. Muitas mulheres não conhecem a própria vulva, não sabem onde é, o que é pequenos lábios, grandes lábios, né? O que é o clitóris, qual é a conformação, qual é a importância disso, né, para o orgasmo, né, dessa mulher. Então, muitas vezes a gente, agora já nem tanto, né? Porque como hoje eu estou muito mais na área da nutrologia, mas eu tinha uma vulva assim em cima da minha mesa, onde eu ia explicar o que era cada detalhezinho. Mas quando é necessário, eu abro a gaveta, puxo e digo, olha, está aqui, vamos entender. E agora, gente, com todas essas tecnologias, você abre, né, no computador, tem uma TV, e você já mostra. Muitas mulheres, as mulheres que têm hoje a minha idade, né, eu tenho 63 anos, você é uma menina, né, mas eu já tenho 63 anos, né? As mulheres, eu me libertei de muita coisa. Então, eu nasci em 1962, então eu carreguei, e a minha mãe era muito rígida e muito rigorosa, mas eu carreguei muito essa culpa, essa dor, essa coisa de não me apropriar do corpo, de não reivindicar o prazer, né? Eu acho que estudar, e eu fui, por isso que eu digo que eu fui me libertando junto com minhas pacientes, e crescendo junto com elas e aprendendo com elas, né, a ressignificar a minha vida enquanto mulher, enquanto médica, enquanto mãe, né, que é outra coisa assim, bem complicada, né? Esse papel que é dado às mulheres idosas de serem avós apenas, né? Não tem sexo, mulher 60 a Isso. mais não pode pensar em transar, não pode ter orgasmo, é a vovó que está ali à disposição para dirigir para a neta, para fazer isso, para fazer aquilo. Nós temos que acabar com isso, gente. Sabe? Eu acho que a gente criou os filhos, entregou-os ao mundo e agora é a hora da gente viver, sabe? Ocupar o ninho, que agora não tem mais filhos e às vezes não tem mais marido chato para encher o saco, a gente vai ocupar com a gente mesma, sabe? Nosso Perfeito! grito de liberdade, sabe? Assim, isso é resultado de muita terapia, né? Para eu chegar aos 62 anos e casar, Ai, é maravilhosa, eu claro, todo mundo adorei! já sabe, né, dessa história.
Mas é isso, sabe, minha amiga? E eu quero que todas as mulheres cheguem nesse lugar, né? Porque para os filhos é como se os filhos acham que o único papel que a gente tem depois dos 60 anos é ser avó, né? E os homens ficam aí tomando Viagra, tomando Tadalafil, casando com as mulheres mais jovens, mas Sim, quando nós, mulheres idosas ou mulheres mais velhas, casam com homens mais jovens, muitas vezes as críticas vêm das próprias mulheres. Mas assim, eu já ultrapassei esse muro e até compreendo, sabe, minha amiga? Recebo com muito afeto isso e tento ressignificar, porque eu acho que a vida é um eterno aprendizado, com né? A gente certeza. vai e cada um tem o seu, tem a sua trajetória, tem o seu caminho, tem a sua descoberta, e a gente tem que entender e respeitar isso, Isso. né? E eu acho que uma das melhores coisas que uma mulher ela pode fazer por ela e pelos filhos dela, eu estava lendo isso esses dias, é ter uma vida própria, é ter essa vida, eu falo, minha mãe tá nesse processo assim, ela está ainda atravessando com o barquinho dela o Cabo da Boa Esperança, como diz minha, minha paciente. E eu falo para ela, vá criar a sua vida. Ai, porque eu fico dentro de casa. Eu falei, você agora não tem mais obrigação nenhuma. Você limpa a casa se você quiser. Você lava se você quiser, porque é só você. Não tem mais ninguém. Cada um vai cuidar da sua vida. Cada um agora. Eu falei, ó, Exato. eu vou casar. Eu vou morar longe. Eu não quero que você fique cuidando de ninguém, porque eu quero que você viaje, que você curta, que você aproveite sua vida. Que muitas vezes você não pôde, porque você casou jovem, você teve filhos jovens, você teve que estudar muito, você teve que trabalhar Isso. uma vida. Eu falei, a maior alegria que você vai me dar como filha não é ficar em barra de saia de neto, não. É você ir, eu quero você tendo foto, tirando foto em cruzeiro. E eu falo, eu faço dou com o maior prazer de presente pra você. Olha aí que legal. Mas a maioria dos filhos, assim, principalmente os filhos, não é o meu caso. Eu tenho um casal de filhos. O meu filho, o homem, é até um grande incentivador, né, a eu ressignificar a minha vida, até mais do que a minha filha. Mas assim, eu observo dentro do consultório, né, escutando as mulheres, muitas vezes os filhos é que saem tesourando assim o direito que as mulheres têm Exatamente. à vida, né? Minha amiga tem até uma pergunta aqui, é Ótimo, uma vamos lá. pergunta e um relato, né, onde conseguir ter acesso a esses questionários, eu posso estar disponibilizando, né? E a pessoa disse que foi a duas ginecologistas e ambas não foram acolhedoras e disseram que eu tenho que suportar os sintomas. Meu Pelo Deus. amor de Deus, é exatamente isso que a gente é terminantemente contra, gente. Pelo amor de Deus, ninguém tem que suportar dor, a dor não pode ser legitimada, né? A gente tem que ressignificar o sofrimento das pessoas, ajudar as pessoas. Eu costumo dizer que o profissional da saúde que não consegue minimamente melhorar a qualidade de vida do seu paciente, nem que seja com uma pequena intervenção, ele não está fazendo saúde, né, minha amiga? Exato, e tem outra coisa, a falta de competência cultural, né? De entender que aquilo é como se fosse uma sentença de vida. Não é nem sentença de morte, é uma sentença de vida muito ruim. É uma sentença, não, você é mulher, você que aguente com seus calorões, você que aguente, você vai ter que suportar isso. Olha que falta de tato, de carinho, de respeito, de empatia com essa mulher que está vivendo não só algo fisiológico, mas psicológico e emocional, né, doutora? E aí, quando a Isso, gente fala dessa questão do desejo sexual, do baixo, das mudanças, né, na rotina sexual da mulher em transição menopausal, no climatério, na menopausa, tem muito ressecamento e dor, né? Elas falam, isso. eu sinto muito ressecamento, muito dor, que é algo que acontece devido a essa oscilação hormonal. E por que isso acontece? Porque a dor, ela não deve ser normalizada. Pois é, a gente sabe que realmente com a deficiência, principalmente do estradiol, né, essa mucosa vaginal fica mais fina, seca, e isso pode realmente causar dor, infecções urinárias, dores, né, disúria, que a gente chama que é aquela dor ao urinar. As relações sexuais viram um tormento,
né? E hoje, graças a Deus, nós temos aí uma nova recomendação da Sociedade Brasileira de Climatério, né? Ressignificando esse olhar sobre a questão da terapia hormonal. E hoje, até as mulheres sobreviventes de câncer de mama podem fazer o uso do estrogênio vaginal. Né, Perfeito. que é, e não tem só o estrogênio, a gente tem hidratantes à base de ácido hialurônico, até o óleo de coco, né, que as mulheres, aquelas mulheres mais simples, elas colocam na geladeira, ali pega uma cartela, elas usam muito aquela da metformina, né, que Sim, é sim. grande, aí coloca, elas me ensinaram, coloca o óleo de coco ali no congelador, congela e usa como um hidratante maravilhoso, né? Se não Perfeito. tiver o hormônio, se não tiver acesso, então é isso, né? Mas hoje, graças a Deus, né, o estrogênio vaginal pode ser usado até 80 anos, enquanto a mulher estiver necessitando, para diminuir as infecções urinárias de repetição, que é um tormento. A mucosa vaginal fica ressecada, mas a mucosa, a uretra ali muito próximo da Sim, vagina, né, também fica ressecada e tem infecções, né? Então, perfeito. Para esse ressecamento, essa dor, há outras orientações que podem ser utilizadas além das não farmacológicas para essa experiência sexual ela ser mais agradável, menos dolorosa, mais prazerosa? então, além dos lubrificantes, né, durante o ato, basicamente é isso, né, minha amiga? Assim, você teria alguma outra sugestão? Eu acredito que o uso de lubrificantes é muito importante. Eu acho que também essa mulher, ela ter esse diálogo com essa parceria, né? Eu falo que a melhor preliminar é a conversa. É a Preliminar, conversa. a melhor preliminar, mulheres, é a conversa, onde você vai fazer suas negociações, os seus acordos, onde você vai conversar com essa parceria, parceiro, parceira, sobre quais são seus limites, o que você quer, o que você não quer, como começar, como não começar, o que utilizar para diminuir a tensão também, porque a gente sabe que a tensão, o medo, o receio de doer, ou o receio de não ser escutada, ou de ter o mesmo script sexual ali, pode também trazer esse ressecamento e essa dor, essa dificuldade, porque às vezes não é só fisiológico. A gente sabe que Sim. o sexo começa no Começa cérebro. no cérebro. Exatamente. Com certeza. E assim, eu sempre digo muito para as minhas pacientes, sexo não é performance, é encontro, Sim, né? E sim. esse encontro se constrói ao longo do dia, né? Então, se o dia inteiro ela foi maltratada, destratada, ignorada pelo companheiro, né? Como é que à noite, na hora do encontro, isso vai funcionar? Não vai. Não Então, a vai. qualidade da relação ela é fundamental, né? Ela é o start para que, de fato, o sexo, né, o clímax vai ser o resultado do que foi construído, do que vem sendo construído ao longo da vida. Né? Não existe mágica. Né? Como eu disse, o desejo não é um botão que você vai lá e aperta. Né? E outra coisa importante também é essa mulher ela começar a se reconhecer corporalmente e perceber a sua beleza e seu valor, porque isso é algo que eu vejo que você, doutora, luta assim fervorosamente, enfrenta o etarismo. Eu acho tão. Eu tenho, assim, eu tenho 33 anos, eu sou uma mulher Você é uma jovem, menina, mas eu você sou vai uma viver mulher muito. jovem, E eu mas quero que você encontre esse mundo melhor para você exercer seus direitos. Quando você vier daqui a 27, 30 anos quase, virar uma mulher idosa, minha amiga. eu espero, né? Mas eu hoje eu sinto o quanto a sociedade já cobra. Se eu sou 30 mais. Gente, esses dias eu tava num aplicativo de relacionamento e assim, eu fui considerada já uma pessoa, uma mulher.
Olha, sim, 33 anos. Então, o mundo é muito cruel com o corpo da mulher, É né? muito cruel com a mulher, isso é um É fato. muito cruel com a mulher. Não podemos ter rugas, não podemos ter o peito caído, não podemos. E eu falei, gente, eu tenho 33 anos, quer dizer que eu já sou considerada algo. E assim, o modo como a sociedade trata o envelhecer, né, como algo descartável, que eu acho isso horrível. É, Porque, para mim, eu falo todos os dias, eu acordo, eu falo, ai, gente, é mais um dia perto da minha aposentadoria. Eu vou ser tão feliz quando eu aposentar. Quero aposentar, que eu quero viver muito. Eu quero ainda ter meus filhos, ter minha família. Mas depois de eu criar todo mundo para o mundo, eu quero viver uma vida plena, que no meu tempo isso. de muito trabalho, de idade produtiva e reprodutiva, que é essa que eu tô vivendo agora, eu não pude viver. Então eu tô juntando minha reserva para viver uma vida, uma terceira, uma melhor idade de forma plena, né? E Exato. Então, aí, assim, bom que esse diálogo aqui são duas mulheres em duas situações, né, diferentes. Uma mulher jovem, com 33 anos, ainda se planejando para ser mãe, e uma com 63. Mas isso é bom, daí está a riqueza dessa live, né? São as nossas exatamente. visões de mundo, né, trazendo essa contribuição para as mulheres de todas as idades, né? Com certeza. Por quê? Porque em algum momento nós que estamos aí nos nossos 30 a mais, nós vamos passar por isso. E vai ser muito melhor passar sabendo, viver já com conhecimento, viver sem medo, viver diferente das nossas ancestrais, como os nossos ancestrais É viveram, verdade. né? E É. aí, caminhando aqui para o final, eu quero trazer sobre essa questão da terapia hormonal, que ainda, Antes disso, tem um sim, comentário que eu acho que vale a pena, antes da gente fechar essa questão pode falar. da sexualidade, né? Acho que 80 Aras já contribuiu muito, já é a terceiro comentário bem interessante que ela faz. Hoje existem tantos sex toys maravilhosos, modelos e materiais diversos, é verdade. Inclusive, já há algumas recomendações, né, de profissionais da área da uroginecologia, da Sim, gente prescrever sex toys para as mulheres, de ser uma prescrição médica. Inclusive para fortalecimento do assoalho pélvico, para o combate à incontinência urinária, né? Mas assim, a gente tem que ir entendendo o universo da pessoa, né? Porque eu já tive um problema uma única vez que eu levei essa conversa com a paciente, o marido da mulher veio ter comigo perguntando por que eu tinha prescrito, orientado a mulher dele a usar um vibrador. Né? gente, Então, é trabalho em dupla. É trabalho em dupla. aí eu disse, o senhor precisa vir aqui no consultório. Aí ele acabou virando meu paciente na área da nutrologia, mas houve assim um mal-estar inicial terrível, sabe, minha amiga? Então, mas isso é verdade, né? Os sex toys estão aí, já existe inclusive nível de evidência, não nível de evidência A, mas nível de evidência D, do papel, né, dos brinquedos sexuais, dos vibradores, né, para no combate à incontinência urinária, no fortalecimento do assoalho pélvico e melhorando muito a qualidade de vida dessas mulheres, além do orgasmo, né, que é inevitável, não é? Esse orgasmo, com toda a hiperestimulação de toda a área perineal, e o orgasmo vai liberar endorfinas cerebrais, e aí a mulher controla isso. É maravilhoso. Hoje não, hoje eu tenho um companheiro, tudo bem, mas houve um tempo na minha vida que eu lançava a mão dos meus sex toys. Eu E isso tenho está vários, tudo bem, está tudo gente. certo. Eu tenho vários. Eu falo bem assim. Eu falo, gente, eu tenho uns 8. Eu fico chocada quando as pessoas falam assim, ai, você vai usar? Eu falei, gente, eu tenho 8 aqui, um para cada dia da semana, tapa, um para. Por quê? Porque eu acho que também trabalha muito no autoconhecimento.
Eu, Sim, eu tive uma adolescência e uma vida adulta jovem com muita repressão sexual. Eu fui trabalhar com sexualidade, com sexologia, por causa que eu, primeiro, como eu era muito cabeçuda, sempre fui cabeçuda, eu quis estudar primeiro para entender o porquê que eu não conseguia ter relações íntimas prazerosas. E uma das coisas que eu aprendi foi me conhecendo. Eu fui me conhecendo e os sexóis foram importantíssimos para eu conhecer meu corpo, para eu saber quais sensações que eu gosto, quais sensações que eu não gosto. E sim, eu com certeza. recomendo muito, sempre Faz lógico. parte do autocuidado. Exatamente. E interessante, doutora, aqui para os colegas e as colegas farmacêuticas, tem farmácias já que tem uma área na farmácia de bem-estar sexual que não tem só lubrificante mais não, agora tem os sex toys mesmo, os vibradores. Eu achei Ótimo, ótimo. fantástico isso, porque eu já tinha visto isso na Europa, assim, quando eu fui fazer meu doutorado de sanduíche, eu já tinha visto em Portugal, na Espanha, uma área com vibradores, mas nunca tinha visto aqui no Brasil. E eu vi no Brasil, recentemente, no Rio de Janeiro, lá na drogaria Venâncio, já vou dar o nome mesmo, porque assim, para conhecer, e eu achei fantástico. Eu falei, gente, olha que coisa boa. E tá aí a importância desse profissional, ele ter não só saber conhecer para indicar ou para encaminhar quando necessário, mas também se libertar de tabus e preconceitos para poder orientar de forma adequada. Com certeza, exatamente. Isso mesmo. Eu costumo dizer que a educação continuada para os profissionais da saúde é fundamental. E mais que nunca, com todas as tecnologias hoje que as pessoas têm acesso, e graças a Deus as pessoas já chegam na consulta com todos esses questionários, com todos esses questionamentos e perguntas, porque nos força também a buscar o conhecimento e a cuidar, inclusive, eu digo muito, quem muito me ensinou foram minhas pacientes. Perfeito. Né? Eu fui envelhecendo junto com elas e aprendendo com elas. Né? E eu vi que quando eu cheguei na menopausa com 42 anos, a minha foi bem cedo, eu não dava conta nem de cuidar de mim, aí fui estudar. Perfeito, perfeito, maravilhoso isso. E eu acho que também o conhecimento, a educação continuada, a educação sexual, a educação em saúde sexual, para os profissionais, e aqui eu falo profissionais de saúde principalmente, nos ajuda a desconstruir também, né? Sair das caixinhas e ver que eu falo sempre nos meus cursos, nas minhas aulas, sexualidade é um assunto que atravessa a vida humana. É um dos pilares do bem-estar, Isso né? Da saúde, do atravessa a conceito. vida humana. Mais cedo ou mais tarde, de alguma forma, você vai receber uma demanda de saúde sexual. Sim, sem dúvida, sem E é dúvida. importante a gente não só saber ser competente tecnicamente, mas também ser competente culturalmente para receber essa demanda com respeito, com empatia, sem tabus, sem preconceitos, porque eu acho que cada um vive a sua sexualidade da forma que entende melhor, que se sente feliz, mas principalmente cada um tem direito a viver uma vida sexual prazerosa, gente. Com certeza. Prazer é direito. E quando a mulher se sente respeitada, né, a adesão dela à sua prescrição, ao cuidado proposto, é muito maior. E isto tem sustentabilidade, né? Se ela verdadeiramente se sentir parte do processo, né? Perfeito. Mas vamos para a terapia hormonal agora, Vamos né? lá. Em quais situações a terapia hormonal ela é indicada ou que ela é contraindicada? Assim, quem não pode utilizar? Você disse que já teve, né? A gente viu que tem algumas atualizações, mas porque muitas vezes tem mulheres que têm medo de iniciar a terapia hormonal, com medo de ter efeitos adversos, alguns efeitos colaterais. Então, quais são assim as situações em que ela costuma ter bom resultado? Em quais situações elas são gerais, elas são contraindicadas e como é que na consulta, no cuidado, essa terapia ela deve ser manejada. Minha amiga, eu sou uma grande defensora da terapia hormonal, quando bem indicada, na dose certa, na via certa.
Graças a Deus, contraindicações absolutas hoje são muito poucas, né? Uhum. Lá atrás, lá em 2002, quando saíram os resultados do estudo WHI, aquele estudo bombástico, né, que foi interrompido, porque estava se dando hormônio sintético extraído da urina de éguas prenhas em mulheres obesas, fumantes, enfermeiras, submetidas a altos níveis de estresse, americanas, com a dieta delas lá, cheia de gorduras saturadas. Então, essas mulheres tiveram câncer e o estudo precisou ser interrompido. E ninguém considerou o estilo de vida dessas mulheres. Botaram toda a culpa nesse hormônio, que também era inadequado. Melhor via de administração de hormônio ainda é a via transdérmica, né? Não é via oral, com raríssimas exceções. Né? E eu, assim, eu digo muito, a terapia hormonal é vida para quem, quando bem indicada, né? Para quem pode. Eu, por exemplo, eu tive um câncer de mama, né? Eu sou sobrevivente de um câncer de mama, mas eu faço terapia hormonal. Eu escolhi fazer terapia hormonal, eu tive um câncer de mama com 44 anos de idade. Né? Um carcinoma in situ, pequenininho, não tinha receptores hormonais, então eu fiz a escolha, né, mas isso é uma escolha individual, tá? Não Sim, estou dizendo que toda sobrevivente de câncer vai fazer terapia hormonal. Uma das contraindicações ainda é, por exemplo, as sobreviventes. Mas o fato de minha mãe ter tido um câncer, minha avó, minha tia, ter contraindicação absoluta à terapia hormonal, isso não existe mais. Né? entendi. Então, Perfeito. hoje, com a medicina de precisão, quando o paciente pode, quando tem condições da gente fazer esse estudo mais pormenorizado, né, a gente fica com muita tranquilidade de fazer uma prescrição. Né? E com todas as tecnologias, a gente tem hormônio que é spray. Você vem aqui, encosta e usa e faz um bem enorme. Melhora, protege a memória, melhora a pele, não é? Diminui os níveis de envelhecimento, preserva as estruturas ósseas e articulares. Essa mulher vai ter qualidade de vida. Com Já, por certeza. exemplo, o estrogênio vaginal pode ser usado a vida toda, não tem mais contraindicação, não existe mais tempo máximo de usar hormônio. A gente vai usar enquanto a relação risco-benefício, o benefício for maior que o risco. Porque tudo em medicina, assim como na vida, tem risco e tem Tem benefício. benefícios. Né? Perfeito. Então, é bom senso, é avaliar, é individualizar a terapia, é entender o que essa mulher precisa, é compreender a história de vida dela e construir esse cuidado terapêutico. Mas eu lhe digo com toda certeza, hormônio bem indicado, na dose certa, na via certa, é um benefício extraordinário. Melhora a qualidade de vida, melhora sono, melhora osso, melhora tudo. Ai, perfeito. E aliada a essa terapia não hormonal, o que você fala muito, e eu gosto muito que você sempre traz, que é o estilo de vida, né? Então, por É, onde essa mulher que tá já nesse início de transição menopausal, ou que já está na menopausa, o que que ela pode, por onde ela pode começar a melhorar esse estilo de vida, né? No caso, esses pilares aí, que já denotam os sinais, né? Sono, brain fog, alimentação, não alimentação, alimentação estresse. estratégica, né? Sem radicalismos, é importante. A gente sabe que na transição para a menopausa, já quando começam as primeiras alterações, a mulher começa a ganhar peso mesmo, começa a ficar mais redondinha, mais acumulando mais gordura na cintura abdominal, pela mudança no perfil hormonal. Então, essa mulher precisa melhorar esse padrão alimentar, diminuir o Sim, consumo de carboidrato, de açúcares, de farinhas brancas, né? Isso não é coisa do outro mundo. É introduzir, não é fazer dietas mirabolantes, não, mas assim, focar em frutas, verduras, cereais. Graças a Deus, as pirâmides que a gente usa desde 2014, agora saiu uma nova pirâmide alimentar, mas nós já dizíamos isso, bater a meta proteica em todas as refeições, sim. ovo que é barato, não precisa ser coisas mirabolantes, né? Então, assim, comer ovo de manhã, à noite, se não tiver outra fonte de proteína, comer ovo, peito de frango, peixe, a carne vermelha realmente deve diminuir. E o que eu oriento muito, e a gente precisa fazer, eu acho que uma grande campanha para diminuir o consumo de bebidas alcoólicas pelas Perfeito. mulheres 50 mais.
A Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia já disse, a partir dos 60 é álcool zero, não tem dose mínima de álcool, álcool e fumo zero. Então, o estilo de vida passa por diminuir o consumo de álcool e, se possível, retirar o álcool da sua vida. Né? Porque Perfeito. parece assim, a bebida está associada a tudo, né? Assim como a comida, a gente se encontra, a gente não come porque tem fome, a gente come para celebrar, a gente come para celebrar o Sim, encontro, a alegria, que é muito bom e a gente não pode perder isso. Né? Mas fazer escolhas mais inteligentes, escolhas mais saudáveis, né? Descascar mais do que desembrulhar, né? Tirar os processados, os açúcares da nossa vida e bater meta proteica. Movimento, exercício, gente, exercício é vida, o nosso corpo foi feito para se movimentar. Encontre uma coisa que lhe dê prazer, né? Uma atividade física, isso é fundamental. A higiene do sono, diminuir as telas cerca de 1 hora antes de deitar. Né? A cafeína, as pessoas tomam muito café o dia inteiro. Então, se o café, algumas pessoas tomam uma xícara de café, deita e dorme. Eu, por exemplo, se eu tomar café depois das 18 horas, eu durmo mal. Né? Então, assim, quem não metaboliza bem a cafeína, tomar café só pela manhã, no máximo até às 14 horas, diminuir a cafeína também à noite. O sono é fundamental, o cérebro precisa dessa recuperação. Né? E cultivar bons pensamentos, né? Ter uma rede de suporte, ter um perfeito. momento para as amigas, para estar juntas. Né? A gente tem aqui duas grandes amigas, minhas madrinhas, na BPW, né? Que é uma associação de mulheres empreendedoras, e que eu tenho a honra de fazer parte. Elas estão aqui, que é a Edna, lá de Manaus, e a Célia de São Paulo, que inclusive foi para o meu casamento em Cabo Verde. Mas assim, elas fazem esse acolhimento a essas mulheres, mulheres de diferentes idades, mulheres com diferentes cenários de vida, mas que Perfeito. se encontram e que conversam e que trocam saberes. Então, é muito importante a gente ter essa rede de suporte. Se não for a família, são os amigos, as amigas, né? Eu costumo dizer, doutora, que mulheres se curam em bando. Nós fomos feitas para nos curarmos em bando. Então, nós temos que ter o nosso bando, a nossa alcateia de lobas. A Exatamente, minha gente amiga, tem que ter isso a nossa mesmo. alcateia, De né? lobas. De lobas. Então, eu já gostei. Eu acho que eu vou abrir um grupo e colocar assim, a alcateia das lobas. Isso mesmo, gostei, Porque adorei, a viu? gente precisa estar juntas. Eu acho que é importante estarmos com a família, estarmos com os companheiros, mas também nós temos que ter um tempo nosso, com as nossas amigas, um tempo nosso aqui. Alguém falou aí sobre leitura, cultivar bons pensamentos, cultivar uma vida. Tentar, eu sei que é muito difícil ter uma vida tranquila num mundo tão frenético como nós vivemos, Vivemos né? hoje um mundo bem difícil É um mesmo, mundo né? muito difícil, mas se cercar de pequenos rituais para aumento de frequência. Eu mesmo tenho meus rituais, gente. Eu tenho uma vida super corrida, como várias outras de vocês aqui. Todas nós somos multitarefas, né? Mas eu tenho meus rituais, minhas orações, minha natação, que é sagrada, tomar meu banho de sol, né? Minha meditação, ou dançar. Então, é fazer pequenas coisas no dia que nos preenche, aumenta a nossa frequência e Sim, nos dá resiliência para viver a vida. Eu acho que hoje a gente tem que voltar muito mais. A ciência, ela nos separou muito a cabeça do corpo, né, doutora? E eu acho que é tudo junto. Não há como a tudo gente, junto. a gente não alcança a cura se a gente não estiver ali conectado cabeça, corpo e, obviamente, vivendo, voltando a ter uma vida muito mais próxima daquelas dos nossos ancestrais, antes de toda essa loucura que o mundo se tornou, dessa rapidez, desse imediatismo, né? Eu acho Isso. que criar essas pequenas
esses pequenos rituais, essas pequenas estratégias que Essas você ilhas de sobrevivência, eu acho que nesse microcosmo exatamente. a gente vai construindo essas relações, né, essas relações exitosas. E eu acho que é isso, minha amiga, é viver um dia de cada vez, entender que a menopausa não é uma sentença, é ressignificação, é vida, é transição, né? E aí o que a gente vai fazer com que a vida nos dá, né? Se a vida lhe deu limões, faça uma boa limonada, sabe? Bem geladinha, para refrescar a alma, né? Não ficar ali, né, só lamentando, sair muito dessa coisa da lamentação, da autoflagelação, né? E buscar uma rede de apoio, boas leituras, né? Eu acho que também é uma coisa que nos ajuda muito. E é isso, participar de um grupo, nós temos um fórum, que é o Fórum Permanente, aliás, o Fórum de Defesa dos Direitos das Mulheres Envelhecentes e Mulheres Idosas, né, que foi uma ideia da Maria do Carmo Guido, que é uma mulher assim, muito inteligente, uma socióloga inteligentíssima. Nós nos encontramos assim em São Paulo, a gente estava umas lutas, assim, umas lutas inglórias, né? Sabe aquelas lutas, aquelas quedas de braço, que às vezes a gente tem com o poder público e que a gente já sabe que não vai dar em nada, né? Ela olhou assim para mim e disse: minha amiga, esquece essa pessoa, esquece esse gestor aí. E vamos correr pelas fissuras, vamos construir aqui esse fórum. E esse fórum tem sido terapêutico assim, para a gente. Né? Então, é isso. Né? Eu acho que é isso, a gente tem que encontrar núcleos de sobrevivência, né, e seguir a vida. Estou muito feliz de ver uma grande amiga minha aqui de São Paulo, a doutora Terezinha Ribas, ginecologista, uma mulher extraordinária, que eu amo muito, está aqui também na nossa live. Obrigada, doutora Terezinha. Ela é ginecologista, trabalha muito ainda, mas arrumou um tempinho para vir ouvir a gente. Ai, que perfeito, gente, que live maravilhosa. Vocês têm perguntas aí? Nós estamos chegando Tem no um final. monte de perguntas Então aqui, vamos tem de lá respondê-las. comentários. Né? Acho que a colega lá que reclamou muito da forma como a ginecologista a recebeu. Ai, Rayane, você está aqui, um beijo para você. Silvana entrou lá em Portugal, minha amiga querida, faz um trabalho lindo com as pessoas idosas. Joseleide Barbalho, minha paciente de Parnamirim. Parnamirim foi meu trampolim da Vitória, cidade que eu amo muito, onde eu comecei a minha vida profissional. Ela diz: a mulher tem que conhecer seu corpo, se tocar, para poder fluir o desejo. É isso mesmo. Adorei! Live de milhões, Luluzinha sem tabu. Deve ser alguém ligado a você. O que Sim, mais? Lulu é uma consultora de bem-estar sexual, gente. Sigam ela. Ela tem vários produtos maravilhosos e é uma maravilha, assim. Ela direto vai nos meus grupos para apresentar os sex toys. Ai, que legal. Olha, Franciane Oliveira, concordo com tudo que vocês falaram. Mente forte não combina com corpo fraco. Tem que se cuidar mesmo. É isso. Mas eu acho que perguntas não tem mais, não, viu, minha amiga? Só Ai, comentários. perfeito. Muitos Fico super elogios. Eu estou feliz. muito feliz também. Acho que foi muito exitosa, né? Esse momento nosso, muito rico, né? A gente aqui aprendendo também com as mulheres. Acho que a vida é isso, a vida é troca, né? Eu Com costumo certeza. dizer que o conhecimento é como o amor. Quanto mais você divide, mais ele se multiplica. Eu acho que é isso. A vida é essa roda, essa troca de saberes, e aí a gente vai crescendo, né? Crescendo juntas. Perfeito, doutora. Eu quero que você deixe aí umas considerações finais aí, um arremate para nossa live maravilhosa. Ela vai ficar gravada, gente. Então, quem quiser assistir mais, eu vou assistir de novo, né? Aqui todo mundo falando, a doutora Socorro mudou a minha vida. Ela muda vida, gente, porque fui eu fui parceira dela, não conhecia ela, fui parceira dela numa mesa, a gente palestrando, e desde lá eu sigo ela e fico assim, eu tenho profunda admiração por como ela vive a vida, ela é uma inspiração. Você é uma inspiração de mulher para mim, viu, doutora? Oh, meu Deus, muito obrigada, minha amiga. Quero muito que você chegue lá, né?
aos meus 63 anos, daqui a 30 anos, você ainda vai esperar 30 anos para chegar aqui. Mas vai chegar, eu tenho certeza. Eu sou uma esperançosa inveterada. Eu acredito muito que dias melhores virão, embora eu viva o presente tentando construir um futuro melhor, né? Sim. Para as outras pessoas, né? E aí isso passa também pela questão ambiental, né? Eu acho que é isso, eu acho que a gente está aqui para dar essa contribuição, e eu adorei essa sua convocação para as mulheres andarem juntas, né? Como a alcateia de lobas mesmo, né? Porque eu acho que é isso mesmo. A gente tem que juntar as nossas forças, e um mais um sempre será mais que dois nas lutas sociais, e nós mulheres, mais que nunca, precisamos andar juntas para dar a nossa contribuição, para construir esse mundo melhor, para educar melhor, inclusive os homens, para aprender a viver nesse mundo de mulheres tão empoderadas. Temos até alguns homens por aqui perdidos, né? Que também não é fácil, viu, minha amiga, conviver com essas mulheres tão empoderadas, então, com tanta consciência do papel que elas têm que ocupar Isso. no mundo, Eu né? falo direto, né? Eu sou uma mulher que estou solteira e que estou em busca aí de um amor. E eu falo, gente, eu falo para os homens, viu, vocês têm que ter coragem de amar uma mulher que voa. É isso. Eu vou, eu sou um passarinho. Mas é isso mesmo. Um mundo, eu acredito no mundo em que as mulheres elas possam ser livres, não só livres, independentes financeiramente, mas livres das suas gaiolas mentais, dos Isso. seus medos, né? Que elas deem vazão aos seus prazeres e não vazio, que elas sejam felizes, que elas sejam plenas, porque nós criamos o mundo, nós gestamos o mundo, nós parimos o mundo. E então a gente tem direito de viver este mundo com toda a plenitude, né, gente? Então, muito obrigada, Sem dúvida. doutora. Muito Eu que obrigada por essa agradeço, live minha querida. linda. Obrigada a todas as pessoas que estiveram presentes. Espero muito estar com você em outros momentos, assim, que me honra muito estar sempre com você. E agradeço a todo mundo que ficou. Bom, é isso. Tem mais alguma Parabéns, coisa hoje para é o dia do dizer? farmacêutico, né? E você é uma farmacêutica assim, maravilhosa, que vai muito além, né, desse seu papel como farmacêutica, que é maravilhoso, que é lindo, mas você vai além, você vai em busca mesmo de cuidar de pessoas. Muito Ai, mais do que obrigada. entender da farmacologia, das drogas, da prescrição, de olhar pessoas. Isso é realmente um grande mérito. Parabéns, Ai, viu, querida, pela obrigada, grande profissional doutora. que você é. Ah, Obrigada, obrigada. Célia, querida. Ela dizendo que eu inspiro todas, independente de idade. Ela dizendo que tem 72 anos e se inspira em mim. Eu que me inspiro em você, mulher. E assim a gente vai Maravilhosa. crescendo, né? E assim, acho que a gente já conclui, já estamos com 1 hora e 10 minutos, né? E lembrar que menopausa não é sentença, é transição, e que tudo pode ser ressignificado. E em qualquer fase da vida nós podemos ser melhor e viver melhor. Eu acho Ai, que é isso. Por isso que maravilhoso. Beijo, gente. Boa noite. Até mais. até, minha querida. Obrigada, obrigada a todas e todos.